Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres irmãos, já estava me preparando aqui para dormir, mas de repente apareceu uma notícia que a polícia prendeu 2 comparsas do Lázaro. E isso confirma o que eu avisei para vocês, meus irmãos. Eu fico muito orgulhoso de todos os inscritos aqui e das matérias que a gente faz, porque nós nos baseamos sempre em dados. Quando eu comecei a analisar o equipamento que a polícia estava usando, os homens que estavam envolvidos ali, ouvindo áudios, inclusive, de grupos de zap da própria polícia, né, que disponibilizou ali para os moradores, eu vi que não tinha condições, por mais o espiritual que esteja envolvido nisso, como a gente fez vários vídeos aqui, não tinha como ele não ter a ajuda de ninguém. Eu já falei para vocês em vários vídeos aqui, em toda a nossa vida de canal aqui no YouTube, nós falamos que os desaparecimentos de crianças, de pessoas no Brasil é grande. E aí eu comecei a traçar a linha daquele cara, eu digo, esse cara está sendo ajudado. Inclusive, alguns dos sacrifícios que ele já fez, pode ter sido feito não só para ele, mas para algum grupo que ele faz parte e que tem gente grande fazendo parte. Eu disse no outro vídeo que podia ser que enquanto a polícia está lá dentro dos matos atrás dele, ele poderia estar num porão, poderia estar numa chácara, poderia estar sendo ajudado por alguém. E agora você vai ouvir o secretário de Segurança Pública falando justamente isso. Que tem grupo envolvido ajudando o cara. Ele vai chamar de organização criminosa, mas se fosse organização criminosa, eles estariam ali levando alguma vantagem. Mas você vê que aqui os caras só fazem tirar vidas e sacrificar em rituais. Então, na verdade, é uma seita, mas que as autoridades estão com medo de falar isso, porque foram muito malhados pela mídia. A mídia não pode, vocês têm que ter cuidado, vocês são autoridades, não pode estar falando assim, está incentivando o preconceito contra as religiões afro e etc, e etc. Então as autoridades não estão falando mais em seitas, em rituais, mas você sabe que é isso que aconteceu. Nós já mostramos aqui, inclusive vou repetir as imagens, né, do que acharam. Isso não deixa dúvida que isso faz parte, sim, de uma seita. Seita essa que a gente sabe que até grandes artistas, grandes autoridades fazem parte, sim. E não pense porque a pessoa é um delegado de polícia, que uma pessoa é um agente da lei, que ela pode simplesmente fazer a justiça valer. Chega um juiz, chega uma pessoa do colarinho branco e diz, olha, arquiva isso aí, olha, para de dar esse tipo de declaração. E se o cara não fizer, como o próprio Bolsonaro também já falou, eu mudo o ministro. Se eu não puder mudar direto o delegado, eu mudo o ministro e o ministro vai mudar. Então, a coisa é complicada no Brasil, meus irmãos. Ainda mais quando se tem uma mídia podre que faz parte justamente de grupos como esse. Grupos que fazem rituais, grupos que fazem sacrifícios. Agora, vamos prestar atenção aqui. Vou colocar assim bem pequenininho, mas o importante é o áudio, tá certo? Escuta. Só um pouquinho. Deixa eu falar. A gente tem evitado falar porque a gente abriu, desde a semana passada, uma linha de investigação. Porque, assim, na nossa cabeça, não era possível um sujeito desse ter essa habilidade toda sem ter apoio. O que é que eu falei desde o começo? Exatamente isso, meus irmãos. Não tinha como ele estar sozinho nessa. Olha só o cara confirmando aí, ó. Eu vem desconfiando isso desde o início, que ele tinha apoio para fugir. Ontem nós iniciamos já algumas prisões e hoje nós prendemos já 2 pessoas que estavam auxiliando ele. 2 psicopatas, certamente, porque para ajudar psicopata tem que ser psicopata. É uma pena, né, que a pessoa não possa chamar pelo nome certo. 2 membros da seita que ele faz parte, que estão torcendo, que estão vendo suas crenças realizadas nele. E que ele, inclusive, pode ter feito sacrifícios em nome desse grupo, que é uma seita, tá certo? Mas, infelizmente, uma autoridade tem que ter o máximo de cuidado, porque senão ele perde até o cargo dele. A mídia estava, inclusive, atacando a polícia. Isso também me cheirou muito mal quando eu vi a mídia atacando a polícia, porque a polícia está entrando em propriedade. Se tem suspeita que um camarada perigoso como ele está ali, está recebendo ajuda, tem que entrar mesmo. E a mídia, em vez de apoiar, em vez de deixar a opinião pública a favor da polícia, estava descendo o porrete nos policiais. Dizendo que os caras eram truculentos, não mostrou ninguém machucado, não mostrou nenhum crime, mas dizendo que os caras estavam sendo truculentos. Como é que você vai entrar numa propriedade de uma pessoa onde há suspeita que o cara tá ali, que estão dando cobertura a um camarada como esse, você vai chegar, pois não, meu bem, meu querido, meu lindo, não tem condição de você chegar assim, você tem que chegar com a cara amarrada mesmo, que é pros caras já temer, saber que ali é uma autoridade, que a pessoa, se não falar a verdade, o bicho vai pegar. É triste ter uma mídia dessa imunda.
que estavam auxiliando ele nas fugas e principalmente a se esconder da ação policial. Eles estão sendo autuados agora por porte ilegal de armas. Uma das armas, inclusive, é a arma que foi vista, que ele furtou possivelmente numa das residências, uma garrucha calibre 22 com 50 munições, e ele foi visto em algumas propriedades com essa garrucha na mão, com essa arma, com uma espingardinha na mão. Eles estão sendo autuados tanto pelo porte ilegal de armas como facilitação da fuga de presos. Ele era dono de alguma propriedade aqui, ele era o fazendeiro, quem era essa pessoa? Eu não posso detalhar, até agora dois. Veja o cuidado que eles têm que ter, família. Nem isso eles podem falar, porque a imprensa, principalmente a Rede Record esses dias, tava lá com um helicóptero e a polícia, né, indo atrás, investigando as pistas, e os caras passando antes da polícia declarar. Tava lá aquele outro, eu acho que é o Bates, alguma coisa assim, né? E a polícia teve um indício que ele podia estar em uma propriedade, mandou os carros ir pra lá e o cara já começa a anunciar antes. Quer dizer, se o bandido tiver com um celular, a própria imprensa tá a favor dele, avisando, a polícia tá ainda aí. É um absurdo, meus irmãos. Enquanto tiver esse negocinho que, não prende jornalista porque senão tá censurando a imprensa, não é assim não. Se jornalista tá fazendo um trabalho contra a sociedade, tem que ser preso sim. Eu jamais sou a favor de censura, até porque eu sou vítima de censura, vocês sabem disso. Agora, quando a pessoa começa a fazer sensacionalismo para ajudar um criminoso, como tem mídia fazendo, no caso da Record, avisando para onde a polícia estava indo, eu tenho certeza que se o bandido estava ali, ele correu. Estava tendo em tempo real ali. E já disseram aos testemunhas que ele está com o celular acompanhando o tempo todo. Então, meus irmãos, é triste ver isso aqui, como o cara fica amarrado, né? Não sabemos ainda, mas acreditamos que eles têm envolvimento com outros crimes ou acobertam outros crimes do foragido. Não se deixe enganar, irmãos. Isso é uma seita, tá certo? Isso é uma seita. E tudo indica que o Lázaro sacrificava pessoas em nome dessa seita. Pra você ter ideia, eu que já pesquisei sobre essas coisas, já faço vídeo há muito tempo. Dependendo do que você quer, o sacrifício que é exigido é muito grande. Quanto maior é o cargo, a bênção que você quer atingir pelas essas entidades, o sacrifício também tem que ser maior. Entende, irmão? Então, imagine que isso seja um grupo que acredita nessas coisas, porque independente de existir a entidade ou não, se você for cético ou não, tudo bem, não estamos em questão, não está em questão isso, tá certo? Não estamos colocando isso em questão. Mas, tanto quem é cético como quem acredita no espiritual sabe que existem pessoas que acreditam nisso e são fanáticas. Ponto final. E são capazes de fazer tudo, inclusive, né, dar cobertura a um camarada desse, para ter as suas crenças realizadas através dele. Então é isso que está acontecendo e as autoridades, infelizmente, estão sendo silenciadas porque foram muito criticadas, porque começaram a falar disso abertamente, mas é só você começar a ler as matérias ou assistir até os nossos vídeos com as primeiras matérias que você vai ouvir a polícia falando claramente sobre isso. Vamos lá. Quais são as evidências de que essas pessoas estavam de fato ajudando o Lázaro? Nós temos, eu não vou detalhar a linha de investigações aqui para vocês, mas nós temos indícios e provas contundentes que vão ser colocadas agora para a justiça. Eles já estão, inclusive, sendo autuados em flagrantes. Aqui em Geração mesmo, secretário? Aqui em Geração, sim. Na área que nós estamos delimitando, desde o início eu tenho falado, a gente tem trabalhado para ir reduzindo essa área. Hoje nós estamos com uma área bem menor do que no início. E temos a expectativa dele estar em algum dos pontos que nós estamos. Nós mandei saturar toda a área e vamos ficar lá até eles... A polícia tem que ter cuidado também, viu, irmãos? Que se ele estiver lá ainda, e como é um grupo grande, com pessoas poderosas envolvidas, não pense que é difícil eles estarem tentando tirar ele de lá. Esse cara já virou um herói para essas seitas e não tenha dúvida que se eles puderem tirar ele de lá, eles vão fazer. Então é bom a polícia ficar bem esperta nisso. Isso aí. Eu queria deixar bem claro uma coisa aqui. Quem facilita a vida de foragido comete crime. Nós sabemos, nós desconfiamos, nós temos indícios que há outras pessoas ajudando.
E nós vamos chegar nelas. Nós temos toda a... E tinha que ter a mesma pena, né, família? Porque a pessoa que ajuda uma pessoa daquela, que tira a vida de pessoas como se não fosse nada, sacrifica, comete aquele crime hediondo, né? Que eu não posso nem falar aqui no YouTube. E ainda um camarada vem ajudar, porque acredita nisso ou naquilo, meu irmão, tinha que sofrer a mesma pena. E tá na hora já de mexer nesse Código Penal. Tranquilidade para trabalhar. A gente tem alcançado nosso primeiro grande objetivo, que é não deixar ele cometer mais crimes. E agora estamos cada dia mais próximos dele e dessa rede criminosa que apoia, assim, absurdamente esse sujeito. Tá vendo, família? Essa rede criminosa é o grupo satanista, meus irmãos. É grupo de ritual, é grupo de magia negra. Estão todos apoiando e tem pessoas poderosas nesse meio. Por isso que a polícia está com medo medido, está tendo que ter cuidado com o que fala. Tem gente grande envolvida nisso. A polícia está focando só nele, para não envolver mais pessoas, porque o negócio é grande, meus irmãos. Se começasse a investigar, dar em cima dessas propriedades mesmo, se começasse a ser feito isso, dessas regiões, você ia ver que boa parte das pessoas desaparecidas andam por esses lugares. Será que você me entende? Andam por esses lugares. Já estão desaparecidas há anos e andam nesses lugares. Como assim, Davi? Desenterra que você descobre. Eu não posso detalhar quem são, até pela lei de abuso de autoridade. Quando foi visto pela última vez? Triste, né? Triste isso. Hoje. Pela polícia. Hoje. Foi visto hoje pela polícia? Hoje. Calma, por favor. Por favor. Não. Foi visto. Foi visto de muito longe. Pela polícia? Um vulto que depois se confirmou com a declaração das pessoas. Não foi visto pela polícia. Uma pessoa, a testemunha ouviu e depois na entrevista que nós fizemos com os dois que estão sendo autuados, os dois confirmaram que ele estava realmente lá, que ele passou as últimas noites lá. A polícia pode dizer que ele foi visto oficialmente hoje? Descobrimos o esconderijo dele. Uma casa com um aparato de umas ruínas em volta. Tá vendo, família? Foi o que eu disse, meus nobres irmãos. Ele estava tendo apoio de pessoas que fazem parte dessas seitas. Eu falei pra vocês isso, que estão sendo realizadas, estão se sentindo realizadas, vendo os atos monstruosos desse cara. E ele deixando a polícia toda pra trás. Então eles estão tendo as suas crenças ali, né, concretizadas em cima do Lázaro. Então tá aí a prova, meus irmãos. Então é por isso que eu tenho orgulho da nossa família aqui, porque esse canal é feito com a ajuda de todos nós. E graças a Deus a gente tá indo sempre na linha certa da maioria dos assuntos que a gente fala aqui. Exatamente, é onde davam guarita para ele, depois de ele furar alguns cercos que nós fizemos. Ele andava, como a gente já afirmou várias vezes, sempre pelos canais, dificultando nosso trabalho. Não temos ainda o visual dele, mas temos um indicativo forte de que onde eles podem estar, e vamos continuar a virar essa noite, virar as noites que precisar, até prendê-lo. Então desconfia que ele pode ter saído do perímetro. Por que ele não saiu do perímetro ainda estabelecido pelas forças? Porque nós fechamos o perímetro, que nós estamos cercando cada dia mais. Pode ser que tenha saído? Pode ser. Tem chance. A probabilidade é muito pequena. E por tudo que nós estamos trabalhando, investigando, é muito pequena. Agora, que uma desses autuados hoje, que vão ser autuados hoje, já tentou tirá-lo do perímetro, já tentou. Tá vendo, família? Essa guarita que o senhor fala, ele estava quando? Aí, você vê aí, meu irmão, o dedo deles. Porque, me diga, você, né? Mesmo que você tivesse alguma simpatia por um camarada desse, que aqui, graças a Deus, não tem ninguém é monstro. Mas ninguém ia botar o seu na reta, né? Simplesmente, porque eu concordo com o que ele faz. Imagine isso. Você não ia colocar o seu na reta. Ficar contra toda a polícia, contra toda a sociedade. Agora, se ele faz parte do mesmo grupo que você, aí é outra conversa. É quase como se fosse um membro da família, não é? Então, você ouviu o secretário falando, não é o Davi. Estavam tentando, inclusive, tirar ele do perímetro. E ainda há chances de já terem tirado. Vamos pedir a Deus, vamos orar para que isso não aconteça, para que esse cara seja pego. Porque se ele sair dali,
aí já era, meus irmãos. Vai virar lenda mesmo. A gente não tem ao certo ainda, mas possivelmente desde o início da semana. O ministro da Justiça colocou à disposição o Exército também, secretário. O senhor Ninguém botou nada à disposição, isso é fake news. O ministro da Justiça disse em entrevista que eu falei com ele. Não. Eles mesmo é que inventam fake news, aí fica ali desdrobando. Ó. Aí só presta quando o presidente dá um fecho nesses caras mesmo. Eu falei com ele agora à noite, ele foi mal entendido. Tá? Mas é triste, né? Você tem que ser educado com esses caras, porque foi mal entendido nada. Eles soltam fake news mesmo. Colocaram como que, o exército vai entrar aí. Mentira. O que o exército fez, eu vi, acompanhei isso. Foi oferecer equipamento, caso precisasse. Aí já colocaram, né? Porque eu disse, olha, gente, eu não vou nem falar desse assunto mais, porque a mídia já tá falando. Se aparecer alguma novidade, então a gente vem e fala, como foi agora. Mas eu que tô acompanhando as notícias verdadeiras, não o que a mídia fala, eu sei separar o que é a informação do que eles querem que você pense. Então eu vi, o que o exército ofereceu foi um equipamento. É bem capaz de ele falar. Vamos ver aqui, eu tô vendo junto com vocês aqui a primeira vez. Entendido, ele colocou um equipamento do exército à disposição, que seria como se fosse um apoio do exército, mas nós estamos avaliando se há ou não necessidade dele. Tá vendo, família, como a mídia distorce? De fato, o exército ofereceu equipamento. Não que ia entrar no caso, mas a mídia já noticiou assim. Entende? Então isso acontece em praticamente todos os assuntos. Eles distorcem, eles pegam um fundo de verdade e mudam totalmente ela, meus irmãos. E é por isso que esse canal existe. É justamente pra gente separar o que é manipulação. Não é fácil fazer isso. Às vezes você procura em 3, 4 fontes e todas estão dizendo basicamente aquilo. Então a gente se vira nos 30 literalmente para conseguir separar a realidade dos fatos do que é conclusão deles. Do que eles querem que a gente pense. Né? Porque a ideia da mídia é desmoralizar, já digo aqui pra você, desmoralizar a polícia, as autoridades, pra dizer que a polícia tem que ser privatizada, tem que botar uma polícia particular, tem que chipar as pessoas, como já tem gente do governo falando, porque aí não ia ter esse rebuliço todo, tem que botar chip em pessoas. A ideia do sistema é sempre isso, eles usam qualquer situação que seja, tá certo? Eles não criaram o Lázaro, mas, seja qual for a situação, eles usam para implementar pontos da agenda que eles têm que colocar em prática. Eles trabalham para essa agenda, certo? Vamos continuando aqui. O senhor avalia que pode chamar o exército? Não. Isso não é assunto do exército, por favor. Isso não é assunto do exército, não é atribuição do exército, não é atribuição... Eles fazem essa pergunta que é para ver se a pessoa se contradiz, para confirmar o que eles falaram, para eles não ficar por mentiroso. Não, senhor, não, será que não tem uma chance do exército entrar? Lógico que não, porque ele já falou desde o começo. Mas ele fala assim para ver se ele diz, não, pode ser, aí vão dizer, a gente tava certo, o exército vai entrar. Entende, irmão? Manipulação pura, mídia podre. Do exército, a atribuição constitucional das forças de segurança estaduais e federais que estão fazendo o seu papel, que estão fazendo o seu trabalho. Tá? Uma crise pode... Acabei de falar que não. Tá? Não há, nós vamos fazer. Na mata, o lençol, o carro, o serrote, então, eram falsas, estão sendo plantadas por esses comparsas? Nós ainda não temos os resultados das perícias. O carro, quase que certo que não, que é uma outra ocorrência. O lençol nós estamos ainda avaliando a questão do sangue. Temos informações de notícias falsas para levar a nossa ação para outros lados. Isso tudo está dentro da investigação, isso tudo vai ser colocado para vocês assim que nós prendermos ele. Esse grupo ele é muito grande, como eu já disse para vocês, pessoas influentes como até o Raul Seixas fazia parte, grandes artistas da Globo, de outras emissoras, autoridades fazem parte desse grupo. Então gente vem ali de fora e implanta, né? Essas provas aí, tudo indica isso, os dados estão mostrando isso, as informações estão deixando claro isso, que tem gente ajudando ele, aí bota um cobertor, bota uma coisa que possa ser dele, lá no meio do mato, ali em tal canto, aí a polícia fica, então vamos colocar o perímetro mais pra cá, vamos mais pra lá, e deixa que, como eu disse, da minha cabeça não sai, é o que os dados estão mostrando, que ele deve estar em alguma propriedade daquela, sempre esteve desde o começo. Eu não sei se ele invadiu, até estava conversando isso aqui com amigos aqui particulares, e eu digo, pode ser até que ele esteja invadindo no começo, né, invadindo aquelas propriedades, procurando as propriedades que poderiam dar apoio a ele. Entende, irmão? Então ele podia estar entrando ali procurando essas propriedades. Isso aí mais pra frente a polícia pode esclarecer pra gente. Mas pode ser sim
que ele estava entrando nessas propriedades atrás das propriedades amigas, né, que iam dar apoio a ele. Também os crimes, outros que ele cometeu ou que é suspeito de ter cometido, também vão ser colocados. E estamos avaliando também se essa rede que ele tem participação também nesses outros crimes. Entre CRU, nós estamos com isso aí que ele falou, família, essa rede, né, que ele não quer chamar de seita por causa da mídia podre, repito e vou repetir isso aqui 1000 vezes. Ele não quer chamar de seita porque a mídia não aceita que seja chamado. Que nenhuma autoridade pública chegue e diga, olha, existe uma seita satânica assim. Ah, porque vão, como eu já disse, eles dizem que vão ter preconceito com as religiões afro. Agora, se fosse um cristão, eles estariam falando o tempo todo, cristão isso, cristão aquilo. Não respeitam. Você vê que eles fazem questão de denegrir o tempo todo. Agora, o secretário está falando, existe aí um grupo, tá certo? E esse grupo está com medo também, né? Além do lado espiritual, deles se sentirem realizados, eles estão com medo do Lázaro ser preso. Porque caso o Lázaro seja preso, muita coisa pode ser descoberta. Muita gente grande que está envolvida com ele, entende, irmão? Pode ter a sua reputação arranhada. E eu digo arranhada, meus irmãos, porque você sabe, o cara, o criminoso, se ele acusa alguém muito grande, as pessoas vão dizer, tá falando isso para aparecer. A mídia mesmo vai trabalhar nessa hipótese, nessa tese, e vai convencer muita gente, vai ficar por isso mesmo. Então não vai ser um pé rapado como ele que vai puxar muita gente. A não ser que ele tenha prova concreta, mas isso, se tiver também some. Verdade é essa. Mas muita gente pode ter a reputação arranhada. E por conta desses arranhões que eles não querem, é que estão doidos aí para ver se dá fuga ao cara. Entende, irmãos? Vamos lá. Ou cúmplices ou até coautores. A questão de redução não chegou pra gente. Tá? Tem que chegar aqui para a Força Tarefa, não chegou. Ninguém nos procurou, ninguém tem procuração dele. E a gente só vai trabalhar alguma coisa nesse sentido se tiver procuração. Secretário, muita gente chama a atenção, inclusive, do prejuízo que um homem só está dando para o estado inteiro e para a cidade toda. Olha a pergunta desse infeliz. A noção do prejuízo que um homem só está dando para o estado inteiro. Sempre atacando as autoridades. É por isso que eu não gosto. A gente sabe que tem policiais bons e policiais ruins. Mas eu prefiro sempre ver o lado bom, meus irmãos. Porque para atacar os nossos policiais, já tem a mídia que faz isso o tempo todo distorcendo os fatos. Eles não colocam aqui que a polícia salvou uma família inteira que já estava na beira do rio, que ele ia sacrificar. Segundo as próprias testemunhas, nós iríamos ser sacrificados. A polícia entrou lá, trocou bala com um cara, com um safado. Inclusive, se machucaram porque ele está sendo ajudado, sim, por entidades malignas. Carrega um livro oculto com ele. Está usando rezas, orações pesadas. Qualquer pessoa que entende um pouco do lado espiritual sabe disso. Mas mesmo assim a polícia vai em cima, combate o cara, salva uma família inteira e em vez de serem homenageados, estão sendo criticados. Aqui, quanto é que está gastando? Podia os repórteres aí deixar de estar em cima do cara assim como o urubus, né? E ir lá caçar o Lázaro, já que eles são tão bons. Né? Porque praticamente ele está dizendo isso. A secretaria, o governo do estado estima quanto de gasto financeiramente esse homem já deu prejuízo para o estado? Por favor, pessoal. Nós estamos aqui apresentando. Esse esforço nosso salvou 3 vidas semana passada e não sei quantas outras mais. Isso não tem preço. O governo do estado, o governo federal que está nos apoiando, o governo DF que está nos apoiando, não estão contabilizando nada. Tudo que está sendo feito é necessário ser feito e vai ser feito. A gente não pode ter nessas horas ansiedade. A gente não pode cometer erros. Porque se a gente cometer erros, pode custar vidas. Tá? Então, assim, temos o objetivo de prendê-lo. Se Deus quiser, vamos prendê-lo. Tá? E apresentá-lo para a justiça. Mas isso com toda a tranquilidade, com toda a cautela, para não ter mais vidas inocentes e nem vidas policiais ceifadas. Eu vou dizer, viu, a pessoa tem que ser muito controlada. Eu não dava pra isso aqui não, família, porque eu já tinha mandado tudinho aí, sabe, pra aquele lugar já. Tudinho aí. Mas você vê que existem pessoas realmente profissionais, né? A nossa polícia tá de parabéns. E eu já disse, o Brasil não parou ainda por causa do esforço individual de muitos homens. E aí você vê, né, o cara ali se controlando, dando todas as informações educadamente. Aí é uma imprensa que é podre. Secretário, podemos chamar de quadrilha? Como?
Esse grupo, nós podemos chamar de quadrilha? É uma Acredito que sim, é uma organização criminosa. Mas o nome certo é seita, porque organização criminosa, como eu estou dizendo, estariam levando alguma vantagem. Vamos dizer, sequestrando pessoas, pedindo resgate, né? Fazendo assalto a bancos, mas não é o caso. Os caras estão sacrificando pessoas. É coisa de crença religiosa, é coisa de seita, tá certo? Agora, como eu falei desde o começo, esse termo não será usado porque a mídia está caindo de cima e inclusive está cobrando autoridades ligadas a eles, a mídia, né? Cobrando das autoridades responsáveis que não use esse termo. Você sabe, quando vai contra os grandes, o que é que acontece? A pessoa é afastada. Então, estão tendo a maior cautela agora para falar. Ação criminosa. Foram levados para algum lugar, estão presos? Eles vão ser levados assim que acabarem algumas diligências que estão sendo feitas Tinha que ser uma pergunta idiota, né, da Rede Globo. Meu Deus. para a Central de Flagrantes de Águas Lindas. Tentaram fugir, não conseguiram por qual motivo? Oi? Quando tentaram fugir desse bloqueio com Lázaro, não conseguiram por qual motivo? Por causa dos nossos bloqueios. Pararam? Porque nós estamos... Não. Nós estamos apertando o bloqueio, apertando cada dia mais, apertando as diligências. Temos trabalhado de uma forma um pouco mais cirúrgica, em cima de informações mais consistentes. E isso, logicamente, eu falei isso também para vocês. Cada dia a gente está chegando mais perto. Eu acredito que a gente não esteja tão perto dele como estivemos hoje. Estamos mais perto do que nunca hoje, mas também não posso cravar uma data. Assim, a gente vai continuar aqui. Eu estou aqui todos os dias. A nossa força-tarefa começou na segunda-feira da semana passada. Hoje nós estamos começando 12, 13 dias. Ainda é um tempo razoável para se resolver uma crise tão complexa em cima de um sujeito tão perigoso, um psicopata, como eu coloquei para vocês, e principalmente agora tendo uma rede de psicopatas junto com ele. Ele estaria usando o celular? Não sei. E a rendição, secretário? Preste atenção nessa palavra, família. Rede de psicopatas. Para isso aí estar certo, esse termo está correto, teria que todos estarem fazendo os mesmos crimes. Mas as testemunhas falam apenas do Lázaro. Se tem uma rede dando cobertura a ele, então não são de psicopatas, mas sim uma rede ocultista, uma rede satanista, que já não é de hoje que opera, é muito antes inclusive desse Lázaro nascer, só que estamos tendo o vestígio dela, o rastro dela, a certeza dela agora, tá certo? Só que essas informações não devem chegar assim até o povão. O povão deve continuar dormindo, adormecido mesmo como gado. Mas você não é gado, então as informações são passadas corretamente para você. A rendição dele chegou até vocês que um advogado teria colocado crédito? Tem um monte de advogados que estão falando, que estão dizendo, então, mas nenhum chegou aqui dizendo assim, ó, falei com ele e ele vai se render. E aí vamos discutir os termos. E esses presos não falaram sobre isso? Por enquanto não. Por enquanto. A pessoa que está dentro da mata, o senhor tem alguma informação sobre ele? Sobre a existência dele? Não comento. É porque é isso, como eu tô dizendo, família, envolve gente grande. Então, estão pensando muito se vale a pena entregar ele vivo, entende? Vale muito a pena. Estão tentando tirar ele ainda do perímetro para ver se ele foge. Tem muita coisa ainda envolvida. Não comento situações particulares, eu só comento assuntos da nossa força-tarefa. Olha só, foi hoje à noite, vocês acompanharam. Eu tive uma, depois tive outra. Então, pessoalmente, eu cheguei a encontrar, chegar na hora da prisão de um dos envolvidos. Quase que eu entreguei. Mas qual é a evidência que o secretário tem, a secretaria tem, não posso colocar de que viu, que tem uma pista sólida? Eles falaram, tá? Nós fomos entrevistados várias vezes, em momentos distintos, vieram se contradizendo, até que na última não tiveram como negar. E todas essas casas supostamente invadidas foram ele ou não? Algumas sim, e a gente até já sabe a dinâmica. O que ele foi fazer, por que ele foi lá e para onde ele levou as coisas que ele pegou. Última pergunta, pessoal. Está sendo feito, claro que está sendo feito, pelo amor de Deus, a perícia está sendo feita assim. Agora eu acabei de deixar a perícia lá no local, está sendo feito a psicoscópio, está sendo feito a criminal, está sendo feito a DNA. Nós estamos fazendo tudo dentro do processo legal. Tem alguma familiaridade do Lázaro, esses presos, secretário? Os moradores de Girassol relatam que antes da chacina,
Ele cometeu uma série de crimes aqui no Brasil. Eu acho importante essa situação que muitos moradores vêm falando pra gente. Quantos outros crimes, pelo menos, ele pode, se ele é suspeito, está sendo investigado, e as datas são bem anteriores, ou quanto tempo é esse terror? As datas eu não vou saber precisar, mas pelo menos 7 outros crimes. 7 outros crimes, a maioria latrocínios e assassinatos. Além do crime. Além dos outros. Eles têm alguma familiaridade com o Lázaro ou não? São desconhecidos do núcleo dele? Estamos estudando isso agora, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada. Não destruiu, viu? Eu tava 9 horas e 39 minutos, você... Bom, meus irmãos, eu tenho certeza que vocês devem ter ficado felizes com a nossa linha de raciocínio, como a gente vem levando aqui o nosso trabalho a sério, com raciocínio sempre tirado das informações, sempre buscando a verdade, baseada nos fatos. Infelizmente, muita gente hoje não faz mais isso, prefere inventar uma coisa, quanto mais fantástica ela for, melhor, né? Ela dá mais views, mas a gente tenta procurar aqui mostrar a realidade para vocês, para que quando você passe o assunto adiante, quando você converse sobre isso, né, quando você comece a raciocinar sobre essas coisas, você siga pelo caminho certo e assim convença outras pessoas, porque nós pensamos que essa é a única maneira mesmo de a gente mudar um pouco esse jogo. Literalmente, meus irmãos, é uma luta do bem contra o mal, das trevas contra a luz, exatamente como o nosso Yahushua, mais conhecido como Jesus Cristo, falou. A nossa luta não é contra a carne. Então, meus irmãos, veja que tanto fisicamente como espiritualmente a batalha está sendo grande e as forças do mal estão muito organizadas, né? O nosso povo, infelizmente, nega que essas coisas aconteçam e aí eles podem agir livremente, porque as pessoas não entendem o que de fato está acontecendo. E pior, né? Você tem uma mídia que é totalmente a favor deles e faz parte deles também. Tem muita gente grande envolvida aí, repito. Então, meus irmãos, eu peço que você passe esse vídeo adiante para que assim a gente possa chegar a mais pessoas. Ficou um vídeo um pouco longo, mas eu acho que vale a pena, porque tinha muita coisa aí para ser dita. Espero que esse bandido, esse criminoso seja preso e realmente pague pelo que fez. Então, eu vou encerrando por aqui. Deixa a sua opinião, o que é que você acha sobre tudo isso. E não esquece de compartilhar e deixar o seu comentário, tá certo? Deixa o like também. Fiquem com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.